Eu aqui, Daniela Martins, vou ser a moderadora dessa sessão, sou diretora de Relações Institucionais, Governamentais e de Comunicação da Telebrasil e da Conexas Brasil Digital, e tenho a honra aqui de contar com participantes de alto nível hoje para esse debate. Então, primeiramente, contamos aqui, nos acompanhando de maneira remota, o Luiz Cuervo Espotorno, administrador principal da Diretoria-Geral para Indústria de Defesa e Espacial da Comissão Europeia. Bem-vindo, Luiz Cuervo Espotorno. O Luiz nos acompanhará hoje nessa sessão falando em espanhol. Então, aqui para todos vai ser super fácil de compreender e qualquer questão a gente também fica à disposição. Também temos a participação do Renato Bueno, diretor de novos negócios para empresas na América Latina da Nokia. Muito bem-vindo. E temos aqui o Renato. Renato, preciso só confirmar o seu cargo, que eu estou com a programação ainda atrasada. Estou aqui com o Renato Coutinho, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da TIM Brasil. Renato, super bem-vindo. Muito obrigada. E agora eu vou me juntar à mesa e agradeço a todos aqui. Para quem já esteja utilizando fones, já estejam colocados, mas a gente, mais uma vez, alerta. A nossa conversa vai estar entre inglês, português e espanhol, mas a grande parte da nossa conversa será feita em espanhol. Então, todos me escutam bem? A gente começa aqui o nosso debate, que deveremos ter aqui pelos próximos 50 minutos. A gente aqui vai ter uma dinâmica que acho que quem participou das sessões desde ontem já conheceu. Vamos ter 5 minutos de uma apresentação inicial sobre esse tema, com cada um dos nossos convidados, e também teremos, depois, uma sessão de perguntas. Então, aqui, inicialmente, vou começar pelo meu colega Renato da TIM. Renato, a palavra está com você para contar um pouco sobre a visão da empresa sobre o tema de agroindústria e investimentos pela operadora. Bem-vindo. Bom dia, obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui, agradeço o Telebrasil pelo convite. Bom, e do tema ainda mais, acho que a TIM ela tem se posicionado e hoje é uma das protagonistas, principalmente no agro, né? Desde 2018 que a gente começou, e o projeto e o produto 4G TIM no campo hoje é um grande sucesso, né? Então, milhões de hectares, estamos falando de mais de 14 milhões de hectares aí já contratados para esse setor, o que é a primeira ponte, né, conectividade para esse setor, para promover a digitalização. Então, isso acho que é motivo de orgulho para nós dentro da TIM. Além da indústria, né? Quando a gente fala de agro, não esquecer que ele é uma indústria a céu aberto e ele também tem unidades fabris, dependendo da cultura que a gente está falando. E esse protagonismo da TIM no agro, ele também já se desdobrou para a indústria, principalmente da indústria de transformação mais urbana, né? Que vai aprender bastante com o que foi feito do agro, das eficiências que toda essa digitalização pode trazer. E isso é reflexo de uma estruturação dentro da TIM, aí, acho que bastante importante, que dentro da área nossa de B2B, temos a diretoria do Alexandre Dalforno para IoT e 5G, que realmente está focada nessa digitalização, né? Isso tem contribuído bastante, a gente tem atingido grandes resultados, espero compartilhar com vocês um pouco aqui, trocar ideias e também aprender com todos. É um super prazer te receber aqui, Renato, e acho que a gente vai ter bastante oportunidade para explorar todas as propostas de investimento daqui da TIM, dentro desses ramos que talvez sejam dos mais importantes aqui para o desenvolvimento econômico. E aqui ficou fácil para mim, Renato da Nokia, então seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado, Daniela. Agradeço também aos organizadores aqui do Painel Telebrasil pelo convite. Meu nome é Renato Bueno, eu lidero o desenvolvimento de negócios na Nokia para o mercado de empresas para a América Latina. O papel da Nokia nesse setor é acelerar a digitalização. Nos mais variados segmentos, né? De empresas, sejam mineradoras, portos, empresas do setor de transporte, utilities e empresas no agro. O nosso objetivo e o objetivo dos nossos clientes, quando trabalham com a gente, é ganhar eficiência, ganhar agilidade, eu acho que cada vez mais ganhar sustentabilidade, né? O sistema, acho que seja melhor qualidade de trabalho e segurança dos trabalhadores, seja menor impacto, mínimo impacto no meio ambiente. São alguns dos objetivos, né, de tudo aquilo que a gente faz. Nosso papel principal, efetivamente, é desenvolver soluções de conectividade, software e IoT, para redes que a gente chama de missão crítica ou redes críticas para o negócio.
né? Redes que não possam falhar, que não impactem efetivamente a vida humana, que não impactem o meio ambiente e que assegurem tomar decisões ágeis e mais eficientes, né? No mercado de empresa, hoje nós atendemos cerca de 2.200 clientes em rede de missão crítica em todo o mundo. O mercado de empresas para a Nokia é um mercado extremamente estratégico. Globalmente, nós crescemos 27% no último ano. E trabalhamos desde soluções sobre fibra ótica, IP, cibersegurança, software e redes privativas e públicas 4G e 5G. É segmento, inclusive, que praticamente dobrou de tamanho para a gente ano passado. Quer dizer que eu acho que é um segmento que a gente está só começando a acelerar, né, nesse processo de digitalização. E realmente, eu acho que é justamente aí, nesse ponto, que cruza a nossa história com o agronegócio brasileiro. A gente vem trabalhando desde 2017, junto a produtores rurais, a empresas de maquinária agrícola, empresas de tecnologia, buscando caminhos para levar a agricultura digital para o campo, né? Eu acho que a gente chegou à conclusão, acho que o Coutinho, inclusive, trabalhou muito diretamente nisso, de que o 4G é a tecnologia mais custo-efetiva para conectar o campo brasileiro. É um gargalo tão grande, né? E hoje a gente tem trabalhado muito próximo das indústrias, tanto que fornecem para o agro, quanto as indústrias que processam os produtos do agro no uso do 5G, justamente para a implantação de indústria 4.0 e ganhar essa eficiência, produtividade que a gente tanto precisa para acelerar, né, o campo brasileiro. Obrigada, Renato. E acho que quando a gente começa a ouvir esse debate, a gente vai ter o olhar agora de política pública. Então, eu vou abrir a palavra para a apresentação inicial do Luís Cuervo, representante da Comissão Europeia. Então, Luís, a palavra está com você. Antes de nada, también quisiera agradecerles particularmente a Conexis y a Teletime News por haber organizado este importante evento y por haberme invitado junto a mis palestrantes Luis Felipe Gondán, Paolo Humberto y Renato Bueno. Antes de nada, me gustaría darles un poquito de contexto, ¿no?, para presentarles cómo vemos desde la Unión Europea la estrecha relación que existe entre el espacio y la agricultura. Desde fuera, uno podría decir que no estamos bien de la cabeza, ¿no? Porque es verdad que a priori no parece que haya conexión alguna, de hecho, entre un tractor, por ejemplo, y un satélite. Pero a lo largo de esta sesión y la de mañana verán cómo no es así. Es más, van a poder ver a través de ejemplos prácticos, reales, cómo su interrelación es muy real y además muy, muy estrecha. En la Unión Europea hemos invertido bastantes recursos financieros y humanos, ¿no?, en desarrollar el programa espacial y las 3 constelaciones de satélites de nuestros programas de navegación satelital Galileo y EGNOS y el programa satelital de observación de la Tierra más conocido Copernicus. La primera buena noticia es que estos programas espaciales son verdaderamente programas globales y como tales queremos que se conozcan y se utilicen en todo el mundo y naturalmente también obras de EU. En segundo lugar, me gustaría señalar que los programas satelitales europeos se han convertido, de hecho, en importantes dinamizadores de innovación y de desarrollo industrial que contribuyen a nuestros objetivos compartidos de sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Y, de hecho, tanto Galileo y EGNOS como Copernicus ya se han convertido en auténticos motores de la economía digital. Y es que en el mundo interconectado de hoy, las tecnologías satelitales son generadoras de innovación y contribuyen enormemente a la digitalización de nuestras sociedades, beneficiando a enormes sectores de la población y del tejido productivo. Y, por supuesto, el agrícola es uno de ellos, de estos sectores que más se pueden beneficiar y que, de hecho, más se están beneficiando, como veremos a continuación, de la utilización eficiente de los sistemas satelitales de la Unión Europea. Entonces, la verdad es que hoy yo creo que no nos va a dar tiempo a darles ejemplos concretos
sobre los productos y servicios que hoy en día ya están basados en Europa, en muchos sitios de Europa, en los datos y en las imágenes de Copérnicus y en las señales de gran precisión de Galileo y EGNOS, que también, naturalmente, y luego lo podemos discutir, se pueden utilizar en agricultura. Quería comentarles que tendrán ocasión de conocer todo esto en detalle mañana en el encuentro, en la SESAO que hemos organizado a través de la llamada Nuestra Acción Global para el Espacio, en el mismo Hotel Royal Tulip, donde analizaremos todo el potencial para la agricultura de estos programas satelitales europeos, Copérnicus, Galileo y EGNOS. Y además tendremos ocasión de analizar posibles formas de cooperación entre la industria brasileira y la europea en este importante campo. Entonces me parece casi obvio decir que estamos ante un ejercicio win-win, ¿no? Para las dos partes, teniendo en cuenta el enorme mercado agrícola del Brasil y la muy importante experiencia que ha ganado la industria europea en este ámbito en los últimos años. Así estoy absolutamente convencido que las capacidades espaciales de la Unión Europea van a contribuir, sin duda, a modernizar la eficiencia del ecosistema agrícola brasileiro, redundando no solo en más y mejores puestos de trabajo, sino en una productividad más sostenible y en un acercamiento con nuestro ecosistema, con el ecosistema espacial europeo, que no puede traer más que beneficios compartidos para Brasil y su importante sector agroalimentario y para la industria agroespacial europea, ¿no? Que es un nuevo concepto, la industria agroespacial. Les envío por ahora un cordial saludo desde Bruselas, desde Bélgica, y confío en que puedan asistir mañana a nuestro evento, del que pueden obtener información en el mismo hotel. Muchísimas gracias. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Acho que a gente começa aqui com informações interessantes, né? A gente vai falar sobre desenvolvimento na indústria, a gente vai falar sobre os investimentos, né, do olhar de business de duas das maiores empresas, acho que a gente pode falar aqui do nosso mercado de telecom. E a gente traz algumas novidades e tendências vindas aqui do cenário europeu. Acho que para quem não ouviu, acho que o Luiz vai trazer de novo o tema do Copérnicus, que é um satélite, um projeto muito interessante que está sendo trabalhado pela Comissão Europeia. Então, deixo aqui esse tempero para vocês ficarem animados para esses próximos minutos de discussão. Então, eu vou voltar aqui para o nosso palco e vou começar, então, aqui com o Renato Coutinho. Primeiramente, começando o debate por aqui, como é que você vê que operadoras como a TIM estão trabalhando no desenvolvimento de soluções e tecnologias para a digitalização, tanto no agro quanto na indústria? Bom, como acho que já no início tinha comentado, a TIM ela vem já priorizando esses mercados, né? Principalmente na estruturação dela, uma estruturação específica de IoT e 5G, né? Mostra bastante o quão a TIM aposta e o quão a TIM já realizou, está realizando e planeja ainda crescer muito mais nesses dois mercados, né? No agro, acho que sem dúvida nenhuma, fomos protagonistas, até juntamente com a Nokia aqui, iniciamos em 2019 a participação da primeira telco, né, a primeira operadora a estar presente no stand na AgriShow, né? Então, um evento estritamente da agricultura e a TIM presente, né? Foi um desafio enorme, uma quebra de paradigma e depois de lá não paramos em fazer muitas quebras de paradigmas, mostrando inclusive um norte juntamente com a Nokia novamente. Naquela época a gente estava lançando uma iniciativa que era Conectar Agro, que virou uma associação e nós demos encaminhamento aí que desdobrou nesses milhões de hectares, que é a primeira etapa, né? Volto a frisar, acho que trabalhar na conectividade é a consciência de que sem ela não há como haver a digitalização. Então, por isso, esse importante passo. A TIM investiu bastante nesse projeto, colheu bastante resultado, tem sido protagonista no agro, sem dúvida nenhuma, que tem trazido a percepção primária de que a digitalização pode contribuir para o setor, né?
Aqui, acho que não só na eficiência produtiva, na performance que pode ser utilizada nos grandes cultivos, ou esse grande cultivo viabilizando a conectividade que beneficia o médio e pequeno produtor, mas a inclusão digital. A inclusão digital traz uma diferença muito grande ao longo desse trajeto, não só pelo resultado comercial, mas também pelo resultado social. A gente tem bastante orgulho do que a gente conseguiu, né? Tivemos vários relatos, eu pessoalmente participei de vários deles, onde que você chega numa área onde não havia conectividade e depois dela implantada, a transformação que isso traz na vida das pessoas, além da eficiência produtiva, do lado comercial que ela beneficia, né? O investimento da TIM só tende a aumentar, né? A gente vem ano a ano divulgando um número de hectares que a gente tem contribuído na conectividade, principalmente. Já estamos desdobrando outras aplicações sobre a TIM. Ela é muito consciente que ela pode contribuir, principalmente em valor adicionado, em outras aplicações. Não é nosso expertise hoje entrar na área agronômica, que existem gigantes aí, né, que já fazem esse trabalho, várias empresas especializadas, mas existe uma camada de suporte para isso tudo acontecer, onde que nós estamos desenvolvendo esse valor adicionado sobre essa conectividade que já chegou nessas fazendas, né? E do agro, o próprio agronegócio, né, que tem a sua produção a céu aberto, ele também tem o seu processamento lá no agro. Várias culturas possuem a sua indústria lá. Então, desses projetos, a gente já desdobrou para a conectividade, indústria 4.0, em cima do agro, que já voltou agora para a indústria, principalmente no movimento do 5G, né? Hoje, bastante forte o movimento de indústria 4.0 com o uso de rede 5G, a capacidade da TIM em fazer diferentes modelos de negócio, eu acho que, juntamente com essa evolução tecnológica, hoje é o nosso grande diferencial. É o grande diferencial em se adaptar ao modelo de acordo com cada setor, né? Quando a gente fala de indústria, a gente tem diversos setores e o fluxo, o interesse financeiro, como funciona essa indústria, ela é muito particular, né? Ou seja, quando a gente vai para a indústria de mineração, a gente tem um fluxo bem distinto quando você vai para a indústria de distribuição de energia elétrica, quando você vai para um setor de utilities, quando você vai para a transformação, para a automobilística. E a gente vem se adaptando e inovando bastante e quebrando paradigmas nos modelos de negócio também, juntamente com a tecnologia que vem chegando. Recentemente, aí, a gente já divulgou casos de indústria bastante de sucesso e a gente vê que, na indústria, principalmente o Video Analytics para tratamento do que é um processo de transformação, ele hoje é um dos carros-chefes que puxam a aplicação, né? Para desenvolver um projeto, primeiro se tem que ter o olhar da que problema queremos resolver, que benefício ele vai trazer e se isso se justifica no investimento que se pretende fazer, né? Sem dúvida nenhuma, o caso da Stellantis Público é um caso de sucesso, onde você tem um Video Analytics trabalhando em tempo real e ajudando a transformação e a produção naquele momento. Isso trouxe um norte para outros dos setores automobilísticos que já estão fazendo seus desdobramentos de suas redes e outras indústrias que olham para dentro já querendo bastante a sua transformação da indústria 4.0, onde, nesse momento, a gente faz parte, inclusive, da construção da solução ou do benefício que eles procuram. Então, a TIM tem contribuído bastante nos dois segmentos e é um orgulho bastante falar desse tema aqui hoje. Renato Coutinho, antes de passar para o próximo, Renato, acho que é legal que você já trouxe um pouco para falar sobre parcerias, falar sobre como a aplicação ela é voltada ao negócio, mas a parceria ela é uma coisa fundamental. Acho que você cita algumas verticais e que cada vertical tem um ganho diferente. Eu vejo aqui na plateia que a gente não tem apenas público de telecom, mas de outras verticais, pessoal de mineração aqui presente. Então, é interessante quando a gente vê o desenvolvimento dessa política modificando o sistema produtivo e gerando lucro para todas as cadeias. E é aqui, quando eu vim para falar agora com o Renato Bueno, é entender um pouco de como é que você olha, enquanto Nokia, os principais desafios para que essas tecnologias de TICs ou ICTs sejam levadas para campo e indústria. Bom, eu acho que o ponto de partida é a gente entender, quer dizer, que eu sou produtor rural, venho de uma família de produtores de tangerina no interior de Minas Gerais,
E quando a gente olha um produtor rural, ele é um empresário, né? Só que ele é um empresário que lida com uma quantidade de variáveis de risco que o torna avesso ao risco, né? Então, você imaginar que ele é um empresário que, por excesso de chuva, pode perder sua produção. Por falta de chuva, pode perder sua produção, né? Todo ano tem uma nova praga. O seu preço de venda não é definido por ele e ele é comoditizado, né? Extremamente volátil. É um desafio transportar o seu produto, né? E é muito difícil estocá-lo de maneira a controlar ou mitigar essa volatilidade. Então, quer dizer que é um segmento extremamente avesso ao risco e vai ser sempre avesso ao risco. E eu acho que esse é o primeiro desafio que nós temos como indústria e temos como ecossistema, de demonstrar o valor das coisas que a gente está levando. Então, demonstrar, experimentar, compartilhar experiências de maneira que o retorno de investimento ele seja óbvio e seja claro, né? Eu acho que esse é um primeiro papel que nós temos e sem isso eu acho que teremos um desafio muito grande de levar e democratizar realmente o uso de tecnologia para os produtores rurais brasileiros. E também para as indústrias, né? Também para a indústria de processamento, também para a indústria de fornecimento para esse mercado. E é interessante a gente entender que existem dois grandes produtores rurais brasileiros, né? Os grandes grupos, que têm uma representatividade importante, já são extremamente tecnificados e cada vez mais têm adotado tecnologia de ponta. O Brasil hoje não é um consumidor de tecnologia, ele é um desenvolvedor de tecnologia. Isso é muito interessante, a gente exporta tecnologia dos mais variados segmentos da agricultura brasileira. E esses grandes produtores, eles têm times de TI, times de telecom, desenvolvem soluções de software, estão olhando para cloud, estão olhando para video analytics, para inteligência artificial. E a gente tem um segundo segmento muito grande, muito representativo no Brasil, que são as pequenas e médias propriedades. E essas propriedades têm um desafio muito maior de investimento. O percentual de eficiência que uma solução de tecnologia, ela muitas vezes tem maior dificuldade de justificar o investimento associado, né? E aí entra o papel de associações, entra o papel de cooperativas, de maneira a agregar esses produtores e buscar mecanismos e modelos de negócio que tornem essa tecnologia, né, mais simples e mais acessível para esse perfil de produtores. E aí eu acho que tem alguns movimentos, eu vou citar um que eu acho muito interessante. Tem cerca de 2, 3 semanas foi lançado pela BDI um programa que chama-se Meta Industry Lab. Tá? É um programa liderado pela SPI, que é uma integradora de automação para o mercado de manufatura, nos vários segmentos. E a BDI tem liderado esse processo, e quer dizer que são praticamente todo o ecossistema de indústria 4.0 mundial, demonstrando soluções de indústria 4.0, desde robótica até AGVs, Digital Twin, Video Analytics e uma série de outras soluções. E o objetivo desse projeto é levar 100 empresas no Brasil nos próximos 12 meses para conhecer a tecnologia, entender a justificativa econômica, né, de maneira que eles possam adotar então essa tecnologia dentro das suas próprias plantas. Eu acho que esse é um modelo interessante, né, e que pode muito bem também ser levado e expandido, né, para dentro do agro brasileiro. Excelente. Acho que quando a gente traz os desafios que estão aqui contados, não só por alguém representante da indústria, Renato, mas também da própria produção, a gente enxerga qual é o olhar de negócio que as empresas vêm tendo. Acho que você traz essa complexidade que é muito interessante. E subir essas provocações agora para o Luiz talvez seja um momento interessante. Porque, Luiz, aqui acompanhando agora a próxima pergunta é para você. A gente traz o desafio brasileiro, que é retratado pela Nokia, e gostaria de ouvir como a Europa está atuando para levar as TICs, ou ICTs, para o setor de agroindústria. Ouvindo depois a experiência brasileira, gostaria de ouvir a experiência da Comissão Europeia. Não ouvimos você ainda, Luiz. 1 minuto. Can you hear me? Now we listen to Yes. you. Yes. Yes. Okay. Thank you. Yeah. Thanks a lot for the question. I mean, this very intense travel that the European Union has made in space, and I say
I actually say intense because we don't have we haven't had a space program for ages. The space program is only from 2016. Galileo and Copernicus are fairly new projects or programs, and what has actually opened our eyes is that the European Commission started developing these systems as a matter with very, very concrete aims. For instance, Copernicus, the previous Copernicus, which was called GMES, was a satellite innovation that we actually initialed and that we financed throughout the years with a very specific scientific purpose. So it was first and foremost an instrument for our scientific community to get hold of new and challenging data to help them in very different domains in climate change, atmospheric analysis, the seas, etc., etc. Then we developed Galileo as the European GNSS. So it's another global navigation satellite system as others such as GPS. GPS is one of them, but you also have a Chinese one called Beidou and a Russian as well. Where I want to get here is that these systems have actually, with the years, have actually helped have contributed to the emergence of a totally new socioeconomic sector. So it's not only when we talk about space and agriculture, but we also do talk about space related to many, many other sectors, such as namely transport, but you also have maritime transport, you have many other sectors, mining as well, many other sectors touched by, if I may say, by satellite technologies. What we actually have found out is that satellite technologies are, so to speak, enablers of digitization. So it is because we have these new facilities, these new satellite facilities, that enterprises and governments are able to provide new, more efficient and more precise services and products. Everybody knows that there are literally hundreds of millions of people worldwide that actually look for restaurants, hotels, you name it, on their smartphones. What not many people know is that if we take a backlash 15, 20 years ago, I don't know if anybody amongst the audience remembers, but it was actually quite imprecise when we actually did a PNT, what we call position, navigation, and timing search on our phones. This was actually very imprecise. And it was very precise because it did actually work with only one system, namely a GPS system. Now it works with 3 or 4 different systems, amongst them Galileo. And this makes, and this is where I wanted to come now, this makes a PNT positioning very, very precise. And this is precisely what you actually need in agriculture, amongst many other sectors. It is because tractors and farmers can be equipped at a very, very reasonable price with these new technologies that people in agriculture are actually taking advantage of huge economies of scale and of huge efficiencies, because when you have on your phone a map which is so precise as Galileo is,
that can actually tell you where to, where does a tractor have to go, with only a 50 centimeter error. At the end of the day, when you're talking about hundreds and sometimes thousands of hectares, as is the case in Brazil, you are actually earning a lot of money, because your agriculture is so much more precise. This is only one example. There are many other examples, and with this I finish. What we have realized is that the key enabling factor of these satellite technologies have made it possible for totally new sectors to be developed. And we witness this every single day in Europe. We have a so-called European Union executive agency called EUSPA, which is our executive agency in charge of our space program, the management of certain important parts of our space program. And this agency publishes, actually, and I would very much push you to take a look at these, publishes very precise market reports in which you can actually see by sector and by country, by region in the world, the enormous explosion of certain sectors just because of the existence of these new satellite capabilities. And amongst them is obviously agriculture and agriculture in Brazil. Luiz, eu queria até começar essa segunda e última rodada puxando pela sua fala, porque eu acho que ela vai ao encontro da minha provocação. Então, antes de abrir essa segunda rodada, contar a todos os membros aqui da mesa, a gente está na última rodada de perguntas, e aí eu peço que cada um responda em cerca de 5 minutos com as suas considerações finais. E eu vou começar aqui pelo Luiz, vou fazer a inversão agora da mesa. E, Luiz, a minha pergunta tem a ver com o que você falou do impacto das pesquisas e dos projetos da Comissão Europeia em outros países. Então, acho que é muito importante para a experiência brasileira que a gente consiga ouvir de você como essa tecnologia pode estar disponível para países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Então, ouvir um pouco mais sobre a pesquisa de satélites e, especialmente, como isso pode beneficiar o Brasil. Muito obrigada. Effectivamente, thank you so much for the question. As it happens, well, I just mentioned this, EUSPA, which is our executive agency for the space program, publishes this very technical, detailed market reports where you can actually see the evolution of the space sector as not as a space sector, but as I was saying, as an enabler of digitalization and new economic growth. But having said that, I think it is important to note, and this is precisely why we are organizing tomorrow over there in this very hotel an event on this, where the European Union has launched like 2.5 years ago a global action on space, which actually pursues enabling or fostering cooperation between European Union entities. And when I say entities, this compounds not only public entities such as ministries, research institutions, space agencies, but also the private sector, with entities from other parts of the world, including from Brazil. And this is precisely why we are organizing this important event tomorrow in Brasilia, for the Brazilian audience to fully understand from a technical point of view what are the advantages of cooperating with the EU space ecosystem, and not only with the EU space ecosystem, but generally speaking, in this particular area, with the agriculture
ecosystem which is using space capabilities, which are, as I was saying, which are the advantages of doing that, and how can actually we enhance this cooperation. Because, you know, in our world, business cooperation is like 90% or is going to be even more about digital cooperation. And this is so important, and I finish with this, that the European Union and Latin America at large have signaled a what we call the EU-LAC Digital Alliance only in March this year, just before the EU-CELAC summit, which took place in Brussels in July. And this EU-LAC Digital Alliance pursues effectively exactly this objective, to entice cooperation and entice technology transfer with European Union actors that already have quite some experience, not a lot of experience, I must say, but quite some experience in this area. Just one data, you know, all this came to us, Galileo, EGNOS, Copernicus. I mean, this has been on the market, so to speak, since, you know, for less than a decade or a little bit more than a decade. And nowadays, industry, services, and products which are based on space capabilities in the EU account for more than 11% of the GDP. So this is, you know, this gives you a very accurate idea of the importance of digitization and the interlinkages between digitization, space, and in this case, in particular, with the agri sector. Thank you. Muito obrigada, Luiz Cuervo. Acho que ouvir a perspectiva do que está sendo feito pela Comissão Europeia, o olhar que eles trazem de estratégias para o Brasil, e especialmente para aqui, para essa nossa roda de debate, como a questão satelital pode trazer ainda novas perspectivas de produtividade e desenvolvimento para o nosso país, é muito enriquecedor. Então, muito obrigada, Luiz. E agora, para a nossa última rodada aqui com o Bueno, queria ouvir um pouco sobre como, né, a Nokia e você também enxergam como o país pode desenvolver um ecossistema integrador que conheça novas tecnologias e também soluções específicas para cada setor, ouvindo, óbvio, quais são os planos da Nokia. Desde já, muito obrigada, Renato. Bom, eu acho que primeiro, quer dizer, o integrador ali, ele tem um papel fundamental, né? Que é o papel de levar tecnologia, adaptar tecnologia às necessidades de processos específicas de cada empresa, né, nos seus mais variados segmentos. Se a gente olha para a indústria brasileira, mas também para o agronegócio brasileiro como um todo, acho que o primeiro desafio é que esses integradores estejam lá, né, estejam próximos dessas empresas, porque, né, acho que não adianta a gente resolver o problema daqui de Brasília, né, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. E é interessante, eu acho, um aspecto, quer dizer, que tem o Coutinho aqui da TIM com a gente, eu acho que a operadora, inclusive, tem uma oportunidade muito grande de se tornar um desses integradores nesse processo de digitalização, né? Eu acho que e dentro desse contexto, eu acho que tem uma série de desafios que são desafios de infraestrutura brasileira, são desafios de base, né? Um deles, imagina, hoje para a gente fazer uma importação de um equipamento tecnológico, leva-se semanas. Os desafios primeiro são desafios logísticos, de custo de entrada desses produtos dentro do Brasil, depois desafios aduaneiros extremamente complexos. Uma vez que eu entro com produtos de telecomunicações, por exemplo, tem o desafio de homologação e certificação caros, custosos, lentos. Para você ter uma ideia, pode custar $50 mil para você homologar um dispositivo de telecomunicações do Brasil. Então, quer dizer que todos esses entraves, eles aumentam o custo e o desafio de se inovar, de se levar a tecnologia para o campo. Eu acho que isso precisa ser endereçado, né? Depois disso, e aí sim, eu acho que um trabalho de ecossistema, de aproximação da indústria, e por que não com fomentos do governo, né? Acho que a gente tem, e como Nokia, a gente tem trabalhado muitíssimo com o lançamento de 5G para a indústria brasileira. Eu citei o Meta Industry Lab,
mas recentemente temos trabalhado muito com Flextronics, Brasil Terminal Portuários, junto com a TIM. Inclusive, quer dizer que o nosso papel é acelerar a digitalização brasileira. A gente acredita que redes privativas 4G e 5G têm um papel fundamental, né? E a razão é muito simples, é a única tecnologia que vai, de maneira ágil, rápida e custo-efetiva, efetivamente suportar todos os casos de uso que vão ser necessários para trazer eficiência com sustentabilidade, né? Que eu acho que é um aspecto interessante. Essa talvez seja a primeira grande revolução industrial que a gente vive, que não é a base de hidrocarburos, né? Quer dizer, que à medida que a gente ganha eficiência e produtividade, hoje a gente melhora a sustentabilidade, a gente reduz o impacto para a vida humana, reduz riscos para o trabalhador e reduz o impacto para o meio ambiente, né? Então, eu acho que o nosso papel, e eu me coloco à disposição aqui também dos colegas que estão participando, seja do setor de telecom, seja de distintos setores empresariais, a ver como é que a gente pode trabalhar junto, né, para que, como ecossistema, tenhamos integradores, né, que é a sua pergunta, mas desenhemos modelos de negócio e soluções de tecnologia que enderecem a necessidade de cada segmento. Porque cada segmento, cada vertical de negócio brasileiro, ela é muito diferente, né, e precisa ser endereçada de uma forma apropriada. Tá? Então é isso, um prazer, muito obrigado. Muito obrigada, Renato Bueno. E agora, Coutinho, para a gente fechar aqui a nossa volta. O Bueno levantou a bola para você. Ele falou sobre políticas públicas, o que é que ainda mais pode ser feito dentro desse cenário para que a gente tenha melhores negócios, mais espaço de negócios e que ajudem a digitalização. Então, como é que a TIM vê, né, esse papel das políticas públicas para digitalizar o agro e a indústria? Legal. Bom, ontem mesmo acho que o Griselli estava participando do evento com vocês e comentou sobre políticas públicas, principalmente no olhar, né, para dar uma importância do que é hoje conectividade na nossa vida, né? Nós estamos falando de acesso de um recurso essencial, né? Não sei se alguém já teve a experiência aqui, recentemente em outra conversa, o pessoal colocou-se vários medos que a gente tem, né, no mundo de hoje, se alguém já se deslocou para uma área que não tem conectividade nenhuma, né? Um pequeno pânico começa a se instalar assim que você vê o seu celular sem nenhuma barrinha e você se sente isolado do planeta e já começa a imaginar do que pode acontecer e se não tem o celular, o que vai acontecer, né? E ele disse bastante, acho que bem assertivo, sobre a manutenção dos incentivos, olhando esse serviço como um serviço essencial. Isso é importantíssimo para que dê continuidade na ampliação, né, dos serviços de telecomunicações no Brasil. Acho que isso beneficia bastante o país, né? O Bueno comentou também sobre esse ecossistema, os integradores, né? Nós, juntos, lá em 2019, como comentei, a gente começou uma iniciativa, entrou o mundo de telecom e de tecnologia, falando com o mundo do agronegócio, 8 empresas que falaram, vamos falar sobre conectividade no agro, como é que endereça isso, né? Então, juntar o ecossistema para resolver o problema, acho que é muito importante. E hoje, dentro dessa associação, que a gente acompanha bastante sobre o plano do uso do FUST, né, que depois da atualização dele, e tivemos essa semana aí o plano de aplicação de recursos divulgado, é um grande primeiro passo que pode resolver aquela questão que são os pequenos, os médios produtores, agricultura familiar, conectividade nas escolas, tudo aquilo que está tangenciando esse Brasil agrícola, né, que não é só o Brasil de grandes produtores, mas na mesma proporção existe um grande Brasil de pequenos produtores. Isso eu acho que são 2 grandes exemplos onde que pode ter a atuação pública. Mas, se me permite, acho que com a atuação pública, eu acho que é um grande benefício, mas as empresas aqui, e acho que um modelo, a mudança que hoje já existe é como conduzir negócios, né? Agora, a competição ela é muito mais tangível. Competir, se unir para gerar uma tendência, para sincronizar as atividades, para entender, ouvir o cliente antes de mais nada, né? Saber as diferenças de cada segmento industrial, o que cada segmento industrial precisa, isso é extremamente importante e acho que é o papel da iniciativa privada que tem acontecido, tem feito isso de maneira muito efetiva, né? E deve-se continuar aí com esse apoio público.
O privado ele tem que fazer a puxada. Nós estamos falando, se a gente, eu acho que juntar o agronegócio é um grande contribuidor do nosso PIB, indiscutível, né? E juntando essa indústria, incorporando isso, a gente tem uma contribuição para o país gigantesca, né? Hoje, a estratégia nossa, que temos aí com excelente sucesso implementado, é olhar essa cadeia, olhar diferentes soluções, diferentes formas de fazer, com bastante parceria. Para nós é essencial termos parcerias que possam se desenvolver dentro desses ambientes que são novos para a operadora, mas que estão esperando alguém que possa unir e trazer a parte de telecom, que é o nosso expertise. Então, a gente entra bastante com essas parcerias. A gente olha bastante a cadeia. Quando começamos no agro, hoje já estamos fazendo conexão de várias rodovias, né? Temos grandes parceiros aí de concessionárias que estão administrando as rodovias, mais de 3.000 quilômetros olhando isso. E isso, olhando na cadeia como um todo, a produção agrícola, o escoamento dela é importante para toda a rastreabilidade. Chega num porto que fizemos, aí acho que o primeiro porto 5G da América Latina junto, né? Então, o Brasil exportando realmente assim, conceitos tecnológicos e desbravando esses novos modelos e o que a tecnologia pode trazer de benefício, né? Mostram uma visão bem clara do que é o nosso plano. O nosso plano, acho que é trabalhar bastante na cadeia e agregar para essa cadeia, ter parcerias estratégicas para que a gente possa ser, sim, um orquestrador desses ambientes e orquestrando esses ambientes não só na visão pura e simplesmente de negócio, mas muito de benefício social para o país. Hoje temos soluções que são as soluções que agregam a eficiência operacional, o ganho, a justificativa do investimento, mas também com um benefício de uso eficiente de energia e tudo mais. Isso é a nova indústria, é o novo momento, não se pode, acho que, negligenciar esse novo olhar. Uau! E acho que aqui encerramos com uma volta que a gente começa, se vocês me permitem, desde a tangerina, que chega ao porto, monitorada por satélite da forma mais inteligente possível. Ou seja, quando a cadeia ela conversa e a política pública e privada estão visando o desenvolvimento, a gente tem mais negócios, a gente tem uma população que está conseguindo gerar mais renda e a gente tem, especialmente, um olhar de cooperação entre países, entre empresas, entre a população, para gerar mais receita, mais negócio e mais desenvolvimento. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco, acompanhando presencialmente, que nos acompanham online. Queria agradecer imensamente ao prazer de ter tido 2 Renatos aqui comigo hoje. Então, Renato Coutinho, gerente sênior de desenvolvimento de negócio IoT e 5G da TIM Brasil. O Renato Bueno, diretor de novos negócios para empresas na América Latina da Nokia. E também o Luiz Cuervo Espotorno, o administrador principal, né, da Diretoria-Geral de Indústria de Defesa e Espacial da Comissão Europeia, por participar aqui conosco virtualmente. E também, em nome dele, agradecer à Comissão Europeia no Brasil, que permitiu esse diálogo, gerando desenvolvimento e trocas entre Brasil e Comissão Europeia dentro do painel Telebrasil. Pessoal, espero que a gente se encontre para as próximas sessões durante a tarde. Agora a gente se junta ao almoço com a entrega do prêmio do ranking das cidades amigas do 5G e agradecer mais uma vez por essa grande experiência para todos aqui do painel Telebrasil. Muito obrigada e seguimos agora para as próximas sessões.